Olá, meus irmãos da Web Rádio Lagoinha Natal, Rodrigo Belaguarda, em mais um programa Geração Missionária. No último programa, estivemos falando a respeito dos povos não alcançados. Se você não assistiu, vai lá no YouTube, procura o canal Rodrigo Belaguarda, que você vai poder assistir, então, o episódio passado, onde nós estivemos falando a respeito dos povos não alcançados. Esse grande desafio que a Igreja Mundial tem para levar o Evangelho até essas pessoas que nunca ouviram falar do nosso Senhor Jesus. Hoje eu quero falar da importância da oração. Isso mesmo. A obra missionária, ela acontece debaixo de muita oração. É necessário que a igreja esteja envolvida em todo esse plano missionário mundial, aonde Deus quer fazer com que a sua palavra seja anunciada até os confins da terra. Aí você e eu temos participação ativa nesse processo. Mas eu não tenho pastor chamada para ir para a África, não tenho chamada para ir para a Ásia, para ir para os povos não alcançados. Talvez você não tenha recebido de Deus um chamado específico para poder ir pessoalmente como missionário para um povo, para uma localidade ou para uma região específica. Mas Deus te chamou para fazer parte da grande comissão. E aí, além do trabalho que você tem aí, a obrigação de fazer na sua própria localidade aonde você está, também temos a responsabilidade de estarmos em oração, em intercessão pelos missionários que estão indo aí pregar o Evangelho até os confins da terra. E é nessa dinâmica que eu quero ler um texto aqui da Palavra de Deus que está na segunda carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Tessalonicenses, no capítulo 3, o primeiro versículo. Olha como é interessante essa palavra. Ele diz: finalmente, irmãos, orai por nós, para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada, como também está acontecendo aí entre vocês. O apóstolo Paulo, no finalzinho de sua carta, ele deixa uma série de pedidos de oração para a igreja que estava em Tessalônica. Paulo, ele sabia da importância e do poder da oração. Por isso que ele fazia questão de mobilizar intercessores por onde ele passasse ou aonde as suas cartas pudessem chegar. E aí então aqui aos Tessalonicenses ele fala algo muito interessante. Ele pede que a igreja estivesse orando para que a palavra do Senhor se propagasse. Ou seja, ele queria que os irmãos orassem e clamassem a Deus para que o Senhor, através do seu poder, fizesse com que o Evangelho fosse propagado até os confins da terra. Paulo, ele queria que, através das orações dos irmãos, esse Evangelho também chegasse àqueles que ainda não tinham ouvido falar desse tão maravilhoso amor. E aí a igreja, ela é fundamental nesse processo. É necessário que a igreja esteja envolvida em todo esse processo, em todo esse trabalho de propagação e de oração e intercessão para que o Evangelho avance, para que o Evangelho chegue nas localidades mais distantes. Nós precisamos estar atentos para essa realidade, para que não estejamos alheios àquilo que Deus está fazendo ao redor do mundo. Certa vez eu conversava com um irmão e eu dizia a ele: olha, muitos lugares eu sei que talvez eu não vá chegar ao redor do mundo, mas o meu coração arde tanto por missões, por ver o Evangelho chegar àqueles que ainda não conhecem, que eu fico pesquisando na internet, eu fico pesquisando nos livros, informações a respeito de povos, a respeito de localidades, a respeito de situações que estão acontecendo entre as nações,
para que eu possa então contribuir com as minhas orações. Eu talvez não vá até essas localidades, mas a minha oração pode chegar até lá. E aí eu dizia para esse irmão de como era bom ter essas informações para que a gente pudesse então ter uma direção de oração, para que a gente pudesse saber como nós iríamos conduzir a oração e a intercessão a Deus por esse propósito específico de fazer com que o Evangelho se expandisse, se expanda aí por todas as partes da terra. Você conhece algum missionário? Você conhece alguma pessoa que trabalha efetivamente no campo missionário, trabalhando talvez em algum país da África, ou no Oriente Médio, ou na Ásia, ou aqui mesmo no Brasil, em alguma região? Pois bem, eu quero te convocar a orar por esta pessoa. Eu quero te chamar para que você possa dedicar um tempo de oração por esses missionários que você conhece. Se você congrega em uma igreja local, se você está aí ligado ao corpo de Cristo, se você está compartilhando com as pessoas a respeito do Evangelho, com certeza você conhece algum missionário. Com certeza na sua igreja já passou algum missionário dando um testemunho, trazendo uma palavra a respeito de algum trabalho que ele faz em algum lugar aí por este mundo afora. Ou talvez tenha alguém da sua família que seja um missionário, talvez um vizinho, uma pessoa que more próxima a você, seja aí um missionário hoje. E aí eu quero te desafiar a colocar um propósito diante de Deus de oração por esses missionários. Orar para que Deus possa abrir portas, para que recursos cheguem até eles. Orar para que Deus levante novos missionários para irem e quem sabe até ajudar esses outros missionários que já estão lá no campo. Orar para que documentações que estão travadas aí nos países onde esses missionários estão, porque em cada país existe toda uma burocracia para que os missionários permaneçam nesse país, ou mesmo para que os missionários entrem nesse país e nessas regiões. E então a gente precisa também orar para que essas documentações sejam desenroladas, que elas consigam, que esses missionários consigam tirar essa documentação, para que eles possam então continuar o seu trabalho e continuarem a fazer aquilo que Deus os chamou para fazer. Então, um propósito de oração para que você seja parte desse propósito de oração. E aí Paulo ele continua falando lá nesse primeiro versículo, ele pede oração, para que a palavra do Senhor se propague. E aí ele diz assim: e seja também glorificada, como também está acontecendo aí entre vós. Olha só como é interessante essa palavra aqui do apóstolo Paulo, essa introdução que ele dá no seu pedido de oração. Sabe o que é que eu entendo aqui nessa parte B aqui desse primeiro versículo do capítulo 3 da segunda carta aos Tessalonicenses? É que somente um coração grato tem condição de se dobrar e de se voltar a Deus em oração e intercessão. Paulo ele diz assim: olha, orem para que o Evangelho chegue nos lugares aonde ainda não chegou e lá o nome do Senhor seja glorificado, assim como está sendo aí no meio de vocês. Paulo está dizendo: olha, vocês têm visto o que Deus tem feito aí no meio de vocês? Talvez Paulo estivesse até lembrando dos testemunhos de que quando Deus chegou ali naquela região de Tessalônica com o Evangelho, quando os missionários chegaram lá para pregar o Evangelho, os milagres que aconteceram, a alegria que aquela igreja tem quando conta os testemunhos do que Deus tem feito. Deus tem feito alguma coisa na sua vida? O que Deus tem feito na sua vida? O que Deus tem feito na sua família? O que Deus tem feito aí por onde você passa no seu trabalho? Será que Deus não tem realizado milagres? Será que Deus não tem realizado maravilhas? Será que você não pode contar nenhum testemunho de algo que Deus fez, que glorificou ao nome do Senhor?
Pois bem, se você tem testemunho, se você tem lembrança, se você tem palavras que você tem recebido do Senhor, que tem glorificado ao nome de Deus, isso é que Deus quer fazer também em outros lugares, em meio a outros povos, em meio a outras famílias espalhadas aí pelo mundo afora. Deus também quer manifestar a sua glória em outros lugares, em meio aos povos não alcançados. Deus está trabalhando para isso. E por que você vai ficar de fora desse trabalho? Por que você não vai estar envolvido nesse trabalho missionário que Deus está realizando, fazendo com que o seu evangelho chegue até os confins da terra? Vamos interceder, meus irmãos, vamos ser gratos a Deus, demonstrando através das nossas ações que temos sido gratos ao Senhor por tudo aquilo que Ele tem feito. Deus tem te abençoado, então ora para que Deus abençoe outros aí ao redor do mundo. Deus tem te dado alegria, então ora para que Deus possa encher o coração daqueles que estão em sofrimento também de alegria. Deus tem te dado livramentos. Pois bem, tem muitos missionários aí no campo que estão precisando de livramentos. Eu lembro de certa vez, quando nós estávamos ali no país da Gâmbia, eu e a Alessandra, e era uma tarde, nós tínhamos reunido a juventude da igreja para ensaiarmos algumas peças de teatro, de evangelismo e tal, e estávamos lá, todos lá reunidos, conversando, brincando, se divertindo, e de repente um muçulmano entrou na casa da gente, escondido, sem nós vermos, e ele foi lá para dentro do nosso quarto, ficou lá dentro escondido. E quando nós fomos atentar que aquele muçulmano, aquele homem, ele tinha entrado dentro da casa e estava lá escondido, já era quase no finalzinho do dia, e graças ao Senhor que nós encontramos aquele homem escondido ali dentro, e deu tempo nós pegarmos ele, tirarmos ele de lá, porque não sabemos o que poderia ter acontecido se os irmãos tivessem ido embora ou eu tivesse ido deixar os irmãos e a Alessandra tivesse ficado em casa. Não sabemos o que poderia ter acontecido, mas Deus deu um livramento naquele dia para a gente. E aí algumas semanas se passaram e a Alessandra conversando com uma irmã na internet, e a irmã ela disse assim: olha, missionária, há alguns dias atrás eu estava em oração e eu orava a Deus, eu senti algo no meu coração muito forte para orar por vocês. E aí eu comecei a orar, comecei a clamar pela vida de vocês, e Deus então me deu paz de que Ele iria dar um grande livramento para vocês. Aí a Alessandra lembrou da situação, aí perguntou para ela: tá, mas qual foi o dia que você orou? E aí ela disse: olha, foi tal dia e tal hora, foi que eu fiz esse momento de oração. E aí a Alessandra, quando viu, porque o fuso horário são 3 horas de diferença lá do país de Gâmbia aqui para o Brasil. E aí quando a Alessandra fez essa conversão do horário, era exatamente naquele momento em que nós estávamos em uma situação bem complicada com esse rapaz que tinha invadido a nossa casa. Então veja que Deus levantou uma irmã aqui no Brasil para estar orando por nós que estávamos lá na Gâmbia, no oeste da África. Estávamos lá fazendo trabalho missionário, mas uma irmã aqui no Brasil estava orando em intercessão, e aí o milagre de Deus aconteceu. O nome do Senhor foi glorificado, porque um grande livramento aconteceu naquele dia, através das orações dos irmãos aqui do Brasil que estavam clamando. E não só esse testemunho, vários outros testemunhos nós podemos relatar de pessoas que foram mobilizadas em algum lugar do mundo, e quando estávamos no campo, Deus deu vários livramentos para nós. Então não resista quando o Espírito de Deus te chamar para orar. Não resista quando o Senhor te chamar para orar, porque com certeza nesse momento Deus está preparando algo para que o seu nome seja glorificado em algum lugar aqui nesta terra. Eu não sei como Deus vai fazer, mas eu sei que se colocarmos o nosso coração inclinado para Deus, ele gera em nós os motivos e os pedidos de oração que nós precisamos fazer para que a obra missionária, para que o Evangelho chegue então até os confins da terra. Finalmente, irmãos,
orai por nós, para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada, como também está acontecendo entre vós. Esta foi o pedido do apóstolo Paulo, foi o clamor que ele fez àquela igreja. E hoje, quarta-feira, o pedido que eu faço é: aplique o seu coração em oração. Aplique o seu coração a interceder. Se envolva em missões através da oração, porque eu tenho certeza que o que Deus vai fazer são obras maravilhosas. Lá na igreja, na Batista da Lagoinha, aqui em Natal, nós temos momentos de orações aonde nós reunimos os irmãos para estarem orando, para estarem clamando, para estarem apresentando a Deus os pedidos de oração. E aí eu quero te convidar, se você está aqui em Natal, vem aqui na Igreja Batista da Lagoinha, aqui na BR, aqui próximo ao posto Ali, aqui logo depois do Superfácil. Vem aqui cultuar conosco, vem na quarta-feira para o culto fé, ou mesmo em um domingo, e eu tenho certeza que Deus vai gerar oportunidades para você estar também juntamente conosco, como corpo do Senhor, orando, intercedendo e clamando pelos povos não alcançados. Amém? Que Deus então possa te abençoar grandemente, que Deus possa abençoar a sua vida para que você possa abençoar outros e assim o nome do Senhor ser glorificado todos os dias, em nome do nosso Senhor Jesus. Amém? Que Deus te abençoe. Até sexta-feira estaremos aqui de volta para a glória do Senhor Jesus. Vai lá no YouTube, se inscreve no nosso canal, Rodrigo Belaguarda, e marca o sininho para que você possa receber as notificações dos vídeos que nós postamos lá toda semana. Um grande abraço a todos, estamos juntos, porque juntos somos mais fortes.